Esse vídeo é com o objetivo de dar o meu depoimento, o meu testemunho de como foi a minha experiência com o profissional Victor Patrick, como que eu conheci, o que me motivou a buscar a ajuda dele e o resultado que eu obtive. Meu nome é Giovanni, eu sou empresário em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu sempre fui apaixonado com assuntos relacionados ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano, inteligência emocional, enfim, tudo que contribui com a minha melhoria como ser humano. Há uns anos atrás eu me deparei com um dos maiores desafios da minha vida, que foi o início de um processo de depressão que eu demorei para entender o que estava acontecendo comigo. Eu sou uma pessoa apaixonada por trabalho, eu gosto de trabalhar, eu sou viciado em trabalho, eu preciso até me policiar, porque se deixar eu chego a trabalhar 9, 10, 11 horas por dia. E há uns anos atrás eu comecei a não ter mais prazer em trabalhar. Eu não tinha prazer em sair de casa para trabalhar, eu não tinha prazer em relacionar com as pessoas que eu gosto. O meu convívio com meus colaboradores estava ficando difícil. E no início eu achei que isso era um estresse, devido ao excesso de trabalho. Falei, eu devo estar passando por um processo de estresse, carga horária excessiva, enfim. E eu não dei muita importância a isso. E esse processo foi se agravando cada vez mais. Até que chegou um ponto que tinha dias que eu ia para a empresa e na parte da tarde eu voltava para casa, deitava, deixava o quarto bem escuro, ia dormir e colocava o relógio para despertar por volta das 18 horas e voltava para a empresa para dar a impressão que eu saí para fazer alguma coisa e voltei, para ninguém entender o que estava acontecendo comigo. Por quê? Quando se fala de depressão, infelizmente, ainda é tido como frescura, fraqueza, e eu não queria demonstrar isso para ninguém. Inclusive, para eu falar desse assunto aqui, é até um desafio para mim, porque o Victor sabe, eu sou muito resistente quanto a questões de redes sociais, me expor. Então, assim, o que me motivou a fazer esse vídeo foi com o objetivo de também, eu acredito que isso possa ajudar outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo processo que eu passei. Porque a depressão realmente é uma doença silenciosa e mata. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a ter pensamentos de suicídio, de tirar a minha vida. Então tinha períodos que eu comecei a maquinar o que eu poderia fazer de forma que eu não sofresse tanto. E esse processo foi se agravando, cada vez mais foi se agravando. Até que chegou um ponto que a casa que eu morava, para vocês terem uma ideia, eu não trocava mais roupa de cama, eu não lavava mais os talheres, copo, eu não trocava mais o lixo do banheiro. Literalmente a minha casa virou um lixo, um lixo. E as pessoas ao meu redor, as pessoas assim que convivem constantemente comigo e me conhecem um pouco mais, começaram a perceber essa mudança no meu comportamento. E algumas às vezes me perguntavam se eu estava bem, se estava tudo tranquilo comigo, e eu sempre respondia que sim, mas não aprofundava muito no assunto, devido ao que eu falei. Medo das pessoas acharem que eu sou uma pessoa fraca. Só que aconteceram duas situações que aí foi o start para eu procurar ajuda. Uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim, você não está feliz. E eu falei, por que você está falando isso comigo? Por que você acha que eu não estou feliz? E ela me disse assim, o seu olhar está dizendo isso. E isso foi tão interessante que eu comecei a observar o meu olhar. E realmente não tinha mais brilho no meu olhar. Ou seja, a vida para mim, ela já não tinha mais brilho. Não tinha mais sentido a vida para mim. Eu não tinha mais prazer em nada que eu fazia. E isso me gerou uma coisa tão interessante que eu falo que é muito importante você observar o seu olhar. O seu olhar diz muito sobre o que está acontecendo com você. Então eu aprendi a fazer uma leitura constantemente quanto ao meu olhar. Daí isso foi o limite para mim. Para que eu desse o primeiro passo e buscasse uma ajuda. Como eu já tinha assistido uma palestra do Victor e vinha acompanhando um pouco do trabalho dele através de redes sociais, eu decidi procurar a ajuda dele. Porque muitas coisas que ele fala bate com o que eu penso. E uma coisa que foi fundamental para mim, eu percebi que ele é uma pessoa que ele não faz um trabalho preocupado com o retorno financeiro.
O maior propósito dele, o objetivo dele é ajudar a outras pessoas a se conhecerem melhor, a crescer como ser humano, a ter uma evolução. E isso foi fundamental para que eu procurasse a ajuda do Victor. E aí, quando foi o início desse ano, do ano de 2021, eu liguei para o Victor. Eu liguei para ele e relatei tudo que estava acontecendo comigo. Essa insatisfação com a minha vida, a falta de prazer no meu trabalho, cansaço excessivo, estresse, falta de paciência. Então eu passei para ele tudo que eu vinha sentindo ao longo desse período que foi longo. Né? Aqui eu estou tentando resumir para vocês esse processo, mas o processo foi longo. Eu posso dizer que foi mais de 1 ano e meio lutando sozinho, tentando reverter o quadro. E aí eu relatei toda essa situação para o Victor, onde ele preparou um cronograma, um processo aí de um treinamento, e a gente fez esse treinamento. E o que mais me chamou a atenção foi que, num espaço muito curto de tempo, assim, em tão pouco tempo, ele conseguiu mudar a minha visão, né? Abriu meus olhos. Eu comecei a ver a vida com outro olhar, fui percebendo algumas coisas que são importantes, que eu já não dava mais importância. Né? Eu lembro que ao longo do nosso treinamento, eu sempre comentava com o Victor, falava assim, Victor, eu percebo que nesse processo meu de trabalho, eu me perdi, em algum lugar nessa caminhada eu me perdi, e eu preciso resgatar a minha essência. É lógico que eu entendo que isso é um processo constante, no qual a gente vai dar continuidade a esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. Eu falo que o autoconhecimento, ele não é algo que você faz com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses ou até 1 ano. Cada um tem o seu tempo. Então, é um processo longo para que a gente possa se conhecer melhor, mas o mais importante foi ele me tirar de onde eu estava, me ajudar a sair de onde eu estava, né? naquela insatisfação constante com tudo. Né? Eu não tinha satisfação com nada. E a ajuda dele foi fundamental para esse processo. Né? Eu voltei a ter ânimo de novo, voltei a ter ideias, né, novamente, desejo de novos projetos. E ali acabou que a gente se consolidou uma amizade bacana. Como eu falei, ele é uma pessoa que pensa muito da mesma forma que eu penso, relacionado a várias questões profissionais, questões pessoais, questões financeiras e por aí vai. Então, assim, mais uma vez reforçando, o objetivo desse vídeo, o principal objetivo é dar o meu testemunho e, de alguma forma, alertar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo processo que eu passei. Então, assim, se você, em algum momento aí, tem sentido os mesmos sintomas que eu, não tem mais prazer no trabalho, não tem mais prazer em relacionar com as pessoas que você gosta, nada tem sentido mais para você, é hora de você buscar ajuda. E eu tive uma experiência muito boa com o Victor, recomendo, e, no entanto, a gente vai dar continuidade ao processo de treinamento e autoconhecimento, e é isso aí. É o que eu posso dizer para vocês, e espero que esse vídeo possa trazer alguma mensagem positiva para quem quer que seja. Beleza? Muito obrigado.